Olá, eu sou o Cleilton Luiz e estou aqui para convidá-lo a viajar comigo na grande aventura de aprender a empreender com um dos maiores empreendedores de todos os tempos, o Walt Disney. Se você quer desenvolver uma mentalidade empreendedora, esse documentário vai lhe ajudar a transformar em sucesso todo o negócio que você colocar às suas mãos. Então, prepare a pipoca e divirta-se nessa grande aventura. Walt Disney era um showman no verdadeiro sentido da palavra, uma força pioneira no mundo da animação. Ele transformou completamente a indústria do entretenimento com suas ideias inovadoras e suas visões criativas. Em sua carreira de mais de 4 décadas, ele mudou a maneira como o mundo olhou para a animação e foi o único responsável por inaugurar a era de ouro da animação. Começando como um mero animador, logo se transformou em um magnata dos negócios e, eventualmente, tornando-se também uma figura importante na indústria da animação mundial. Os personagens de desenhos animados que nós adoramos ver hoje, como Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e Pluto, por exemplo, são todos uma criação desse criativo inventor artístico. Além da sua contribuição no campo da animação, ele foi também mentor por trás da conceituação e da formulação final da Disneyland, o parque temático mais inovador e amado do mundo. Até a presente data de hoje, nenhuma outra pessoa contribuiu singularmente para a indústria da animação como Walt Disney. Empreendedor, inovador e preocupado com os detalhes, Walt só queria fazer produções de alta qualidade, independente dos custos que essas produções viessem lhe trazer. Ele é conhecido como um empreendedor criativo, cujas visões como animador, cineasta e desenvolvedor de parques temáticos mudaram o entretenimento no século XX. Se nos aprofundarmos um pouco mais na história de Disney, nós vamos descobrir que seu caminho para o sucesso foi pavimentado por uma infeliz infância, juntamente com inúmeros fracassos e contratempos em quase todos os negócios que ele criou. Para quem conhece o seu sucesso atual, é difícil imaginar que antes de começar a ter êxito, o Walt Disney chegou a falir alguns negócios e ficou enterrado em dívidas várias vezes. Mas a sua imaginação não tinha limites, e como ele era um bom empreendedor, realmente acreditava que qualquer coisa que ele pudesse sonhar poderia se realizar. Então, mesmo perante tantos altos e baixos, com sua persistência, Disney conseguiu criar a fábrica de sonhos que conhecemos tão bem nos dias de hoje. Portanto, a história de Disney é cheia de altos e baixos, mostrando que para atingir o sucesso, nós precisamos sim passar por dificuldades e desafios, e isso não é tão ruim. Então, nesse documentário, nós vamos analisar a vida e o legado de Walt Disney e entender como esse empreendedor conseguiu atingir tanto sucesso em tempos difíceis, mesmo com recursos escassos, se tornando um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Nascido em Chicago em 1901 e criado no Missouri, Disney foi o 4º filho entre os 5 irmãos. Seu pai, Elias Disney, era uma figura dominadora e supostamente abusiva, enquanto tentava sem sucesso fazer face às despesas de sua família. Em 1910, a família de Disney se muda para Kansas City. Walt Disney tinha apenas 9 anos de idade quando precisou se levantar às 3h30 da manhã, 7 dias por semana, para entregar o jornal Kansas City Star, cuja exclusividade de distribuição seu pai havia adquirido. Walt Disney e seu irmão Roy faziam as entregas por 2 horas antes de ir para a escola. As responsabilidades de trabalho de Walt Disney não o impediam de encontrar tempo para fazer o que ele gostava, desenhar, e para escapar de suas circunstâncias estressantes, Walt encontrou consolo no desenho e na leitura. Ele também frequentou o Instituto de Artes de Kansas City nas manhãs de sábado e realizou esquetes com amigos nos teatros locais. Desde pequeno, a personalidade empreendedora de Walt já se manifestava. Como não ganhava nada com a distribuição do jornal, na hora do recreio,
ele ganhava um dinheirinho trabalhando em uma loja de doces e também em uma farmácia que ficava do outro lado da escola. Ele também vendia desenhos que ele fez durante a sua infância para seus vizinhos, mesmo sem o apoio dos pais. Certo dia, ele não resistiu. Ele viveu um dos momentos mais mágicos da sua infância. Entrou no único cinema que havia em Kansas City. Ele nunca havia estado em um cinema antes. O filme em cartaz era Branca de Neve, estrelado por Margaret Clark, ainda na versão muda. Ele ficou tão extasiado com as imagens que acabou não percebendo o tempo passar. Era um dos dias mais felizes e mágicos da sua vida até então. Mas, como para cada um de nós, você vai entender e vai aprender nesse documentário que a estrada de Walt Disney seria também pavimentada por altos e baixos. Percebendo a sua ausência, seu pai descobriu que ele tinha ido ao cinema escondido. Então, no meio da sessão, Elias Disney entra no cinema furioso e dá uma surra no garoto no meio da rua. O ocorrido fez com que a história de Branca de Neve jamais saísse da sua cabeça e mais tarde iria ajudá-lo muito. Com o tempo, ele observaria que seus irmãos mais velhos, um por um, fugiriam da casa para escapar do pai e logo ele seguiria o mesmo exemplo dos irmãos. Seu pai vendeu a distribuição e mudou-se para Chicago, montando uma fábrica de geleias. Walt Disney acompanhou os pais e se manteve ocupado. Na nova escola, desenhava cartoon para o jornal estudantil e fazia um curso de desenho. Trabalhava também como vigia noturno na fábrica de geleias e como entregador dos correios. Seu maior sonho nesse tempo era se juntar ao corpo de ambulância da Cruz Vermelha na Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. Com a ajuda de sua mãe, ele falsificou seus documentos e foi para a França em 1918. Durante 9 meses, dirigiu caminhões de suprimentos, ambulâncias e conduziu oficiais. Quando sua turnê na guerra acabou, Walt voltou brevemente para Chicago, mas ao invés de voltar para a escola e obter o diploma de ensino médio, foi para Kansas City em 1919, tornando-se aprendiz em um estúdio de artes comercial em Kansas City, onde iniciaria sua carreira como cartunista. Também foi lá que conheceu seu amigo de vida e de profissão, Abby Works. Mas como acontece, você já sabe, com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada de altos e baixos, como acontece com todo empreendedor. E para sua surpresa, ele foi despedido por um editor de jornal acusado de ser preguiçoso e de não ter imaginação e criatividade. Veja só, quem diria Walt Disney ser demitido por não ter criatividade. Mas você acha que essa demissão fez ele desistir da animação? Que nada. Ele não obteve sucesso financeiro em Kansas City, mas experimentou e aprendeu muito sobre animação, e foi nessa época que ele criou a sua primeira série animada e até treinou vários outros jovens artistas nesse campo na época. Depois, seu amigo Ub também foi demitido e ele e Disney decidiram abrir sua primeira empresa. Então, em 1920, aos 19 anos, Disney monta sua primeira empresa de produção de desenhos animados com seu amigo Ub, a Works Disney. O negócio começou bem e Disney descobriu-se um vendedor nato. Em pouco tempo, conseguiu abrir clientes vendendo os desenhos dos personagens que desenhava desde a sua infância. Mas você já sabe, como cada um de nós, a estrada de Disney também seria pavimentada por altos e baixos. E Disney era um bom empreendedor, a gente já sabe. Era inovador, criativo e também um bom vendedor, mas era um péssimo administrador. E a empresa não teve sucesso duradouro e foi fechada apenas um mês depois, acabando momentaneamente com o sonho dos dois animadores. A partir daí, os dois foram obrigados a arrumar um emprego e conseguiram emprego na Kansas City Film, fazendo animações de 1 minuto para aparecer antes dos filmes nos cinemas. Disney aprendeu muito sobre animação nesse trabalho e, mais uma vez, sua personalidade empreendedora
despertava nele a coragem e a confiança para começar seu próprio negócio mais uma vez. Então ele deixou a Kansas City Film em maio de 1922 para iniciar a Laugraf Filming. Juntando suas economias, ele e seu amigo Ub montaram um estúdio no edifício McCower, o primeiro estúdio de cinema comercial de Walt Disney, que ocupou um espaço de 5 salas de estúdio no segundo andar. Walt Disney vivia agora um momento de muito entusiasmo. Confiante com seu negócio, Disney colocou até anúncio no jornal pedindo vendedores e artistas que quisessem aprender animação para vir trabalhar com ele. Sua equipe de vendas conseguiu um bom contrato para a produção de 6 animações de curta-metragem. O dinheiro daria uma segurança financeira suficiente para alguns meses, tudo que uma empresa no início precisava. Tudo estava indo muito bem. Talvez agora ele decolaria. Mas como eu já disse para você anteriormente, da mesma forma como acontece ou acontecerá com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por altos e baixos. E quando terminaram o serviço, a distribuidora não lhes pagou e eles entraram em crise financeira mais uma vez. Walt não tinha dinheiro para pagar os funcionários, o aluguel e as demais despesas. Disney precisava ganhar dinheiro rapidamente para não falir mais uma vez. Obrigados a economizar, tiveram que sair então do endereço atual e ir para um pequeno quarto. O problema é que dentro desse escritório não havia banheiro e para eles fazerem as suas necessidades, veja só, eles tinham que atravessar a rua e ir até uma estação de trem que ficava ali próximo. Um grande problema para eles. Mas não podemos esquecer que Disney era um empreendedor em tempo integral. E empreendedores são muito criativos, inovadores, mesmo em tempos de crise, ou principalmente em tempos de crise. Fazendo uso de uma nova tecnologia, ele teve a ideia de misturar a imagem de uma menina real com a animação. Alice Comers vai ser um grande sucesso, afirmava ele. Alice Comers era uma série que apresentava uma menina real que interagia com personagens animados na companhia de Julius o Gato. Era uma proposta inédita nesse ponto da história do cinema. Mostrar uma menina real em um mundo animado era algo incrível naquela época. Disney, mais entusiasmado do que nunca, sabia que essa animação poderia revolucionar o mundo da animação e acreditava que faltava muito pouco para isso. Então Walt, com muito custo, conseguiu juntar os poucos recursos que dispunha para terminar a produção. Para isso, teve que deixar de pagar algumas contas, dormir no escritório, tomar banho na estação, comer feijão enlatado e receber até a ajuda de um restaurante grego próximo do seu escritório. Disney, nessa época, já tinha sobrevivido com esse negócio aproximadamente 1 ano e meio. Ele tinha boas ideias, mas apesar de ser um grande empreendedor, você já sabe, faltava a ele alguém para cuidar do dinheiro. E como nós já sabemos também, da mesma forma como acontece com cada um de nós, guarde bem isso, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por altos e baixos. E depois de completar o filme inovador de Alice, no verão de 1923, infelizmente já era tarde, não havia mais dinheiro, não havia nenhuma empresa interessada na proposta inovadora dele. Uma grande decepção. Então o estúdio faliu e Disney mais uma vez foi forçado a fechar mais uma empresa. Eventualmente os credores começaram a rondar e sua equipe teve que ser desmantelada porque não estava recebendo os seus salários. Então, depois de declarar falência, Disney deixou Kansas City em julho de 1923 e foi para Hollywood tentar a sua sorte. Embora em Nova York, na época, era onde ficava o centro de produção de desenhos animados. Essa decisão parecia um indício de que Disney estava cansando de acumular tantas derrotas no mundo da animação. Depois de arrecadar um dinheiro trabalhando como fotógrafo freelance, Disney comprou então uma passagem de trem de ida para Los Angeles, Califórnia, para morar com seu tio Robert e seu irmão Roy. Lá ele pretendia tornar-se diretor de filmes cômicos, inspirados pelo seu grande ídolo Charlie Chaplin. Walt Disney chegou então em Los Angeles determinado a trabalhar como diretor. Nas suas andanças pelos estúdios de Hollywood,
tentou desesperadamente encontrar seu grande ídolo, mas não teve sucesso. Precisava urgentemente arrumar um emprego, pois não podia morar com seu tio, estando desempregado. A pressão era grande. Enquanto procurava emprego em Hollywood, Disney não desistiu. Ele continuava a enviar as propostas da sua série Alice, na esperança de obter um acordo, um contrato de distribuição para a sua série. Enquanto isso, seu irmão Roy trabalhava vendendo aspiradores de pó de porta em porta. Roy chegou a aconselhar o irmão a desistir dessa ideia de cinema e arrumar um emprego que pagasse a ele. Mas Walt não desistia. Enquanto Walt ainda procurava uma chance em Hollywood, uma distribuidora de desenhos animados de Nova York, a Winkler Pictures, dirigida por Margaret Winkler, e seu noivo Charles Mintz, o procurou interessada em seu trabalho. Era a oportunidade que Disney esperava. E alguns dias depois, um contrato foi finalmente assinado para 12 curtas-metragens de Alice Comedies por $1.500 por episódio. Por causa de um recente desentendimento com Pat Sullivan, produtor dos desenhos animados do Gato Félix, o estúdio precisava de um substituto rápido para sua estrela principal. Aprendendo com os erros do passado e sabendo que precisava de alguém para cuidar do dinheiro, em 1924, Walt foi até o irmão Roy e o convidou para tornar-se o gerente do novo estúdio. Ele aceitou e conseguiram um dinheiro emprestado e iniciaram um negócio nos fundos de uma imobiliária. Dava-se aí início a Disney Brothers Studio. Roy, além de ser o financeiro, operava uma câmera de segunda mão, enquanto 2 meninas foram contratadas para pintar celuloides. Enquanto isso, Disney monitorava os desenhos e criava novas ideias. Abbey Works e Hamilton se juntaram à equipe como animadores também. Eles eram melhores desenhistas que Walt. Aliás, ele nunca escondeu o desejo de trabalhar com os melhores, principalmente se fossem melhores do que ele. E essa é uma importante característica de um verdadeiro empreendedor, trabalhar com os melhores. Assim que os novos desenhistas chegaram, começaram a remodular Alice. Com o aumento da demanda de trabalho, o Walt recrutou outros membros de sua equipe em Missouri, além de alguns moradores da região, entre eles uma jovem chamada Lillian Bowles, com quem acabaria se casando no mesmo ano. Walt Disney vivia agora, talvez, a sua melhor fase como empreendedor. Os irmãos Disney começaram finalmente a desfrutar do sucesso dessa nova fase. Roy comprou um sedã novo e Walt Disney um conversível esportivo. Compraram também 2 terrenos, um ao lado do outro, e construíram 2 lindas casas. Em 1926, a equipe de Walt batia recordes, concluindo um curta-metragem a cada 15 dias. E com a alta demanda, eles precisavam de um estúdio maior. Então, os irmãos Disney mudaram seu estúdio para Hyperion Avenue. Apesar da agenda lotada, por causa da alta demanda de trabalho, Disney conseguia encontrar ainda tempo para pensar estrategicamente sobre o futuro do seu negócio, coisa que todo empreendedor deve fazer. Certo dia, depois de um desses períodos de trabalho estratégico, aconteceu algo surpreendente. Walt Disney foi até Roy e disse: "Tomei uma decisão. Daqui para frente, a empresa se chamará Walt Disney Studios e não mais Disney Brothers Studios." Walt Disney acreditava que a sua visão de empreendedorismo e que sua criatividade era o coração da empresa. E era isso que eles vendiam. Como um bom empreendedor, Walt também encontrava tempo para estudar a concorrência. Ao final de 1926, Walt estava obcecado pelos concorrentes das indústrias de cartoons. Ele percebia que seus desenhos animados sobre Alice já estavam perdendo público. Passava a maior parte do tempo em cinemas avaliando o trabalho dos maiores animadores da época, como por exemplo os irmãos Fleischer, criadores de Betty Boop, Superman e Popeye, e também Pat Sullivan, criador do Gato Félix. Walt Disney percebeu que os desenhos dos concorrentes eram crus, violentos, com piadas obscenas e muito urbanos. Eram desenhistas velhos, criando animações toscas e cruas. E Disney, um jovem empreendedor, entra nessa briga, usando sua visão inovadora para criar personagens atraentes, educados e simpáticos. Estava então na hora de inovar mais uma vez.
Então, em 1927, o Walt Disney recebe uma nova proposta. Charles Mintz, que contratou os serviços da série Alice Comedies, entra em negociação com a Universal Pictures para a criação de um novo desenho animado. Porém, as animações com gatos já não eram mais a solução. Era gato para todo lado. Parece que eles, a Universal, achavam que existia gatos demais no mercado, justificou mais tarde Charles Mintz. Disney então apresentou um simpático coelho como personagem, o qual foi enviado à Universal Pictures, e eles adoraram o novo personagem. Com a proposta aceita, Charles Mintz viria a negociar a produção de 26 episódios de Oswald, o Coelho Sortudo. Rapidamente, a popularidade de Oswald motivou a venda de produtos alusivos ao personagem em todo o país. O Coelho Sortudo viria a ser um dos personagens de desenhos animados mais populares do século XX. Um sucesso absoluto. O momento não poderia ser melhor. Disney atingia seu melhor momento após o lançamento de Oswald, em 1927. O sucesso da série Oswald permitiu que os estúdios de Walt Disney crescessem para uma equipe de quase 20 funcionários. Veja agora a importância de ter alguém em sua empresa cuidando dos números e apresentando previsões orçamentárias. Com o passar do tempo, apesar da alta demanda de serviços, do dinheiro que entrava, Roy ficou preocupado com a baixa lucratividade da empresa, pois o que era pago por Charles Mintz, que por vezes chegava com atraso, não era o suficiente para pagar as altas despesas da empresa no momento. Era preciso renegociar um contrato com valores mais altos. Mas Disney temia que Mintz não renovasse o contrato com uma proposta mais alta, principalmente quando ele descobriu que Charles Mintz estava agindo pelas costas, fazendo propostas irrecusáveis a seus animadores. Mintz procurava expandir o projeto sem consultar Disney. Em reuniões com vários desenhistas de Disney, dentro da própria animadora, dentro da própria produtora, o produtor fazia planos sem consultar os irmãos. Abbey Works, por exemplo, foi um dos poucos que recusou a proposta de Mintz, mas praticamente quase todos os colaboradores aceitaram. Preocupado, Walt Disney viajou com sua esposa Lillian para Nova York a fim de renegociar o seu contrato com Charles Mintz ou, quem sabe, vender a série Oswald para outros distribuidores, incluindo Fox e MGM, caso não houvesse um acordo com Charles Mintz. Como Walt Disney lembrou mais tarde, ele colocou 2 rolos de filmes de Oswald embaixo do braço e, sentindo-se como um caipira, andou meio quarteirão ao norte, na Broadway, para visitar a MGM. Disney era um bom vendedor e estava muito esperançoso em renovar um bom contrato com Charles Mintz ou, se não desse certo, negociar seu coelho com outros grandes distribuidores em Nova York. As perspectivas eram muito boas. A empresa ainda tinha uma reserva financeira, agora Roy estava cuidando do futuro do dinheiro da empresa. Disney também era bem conhecido no mercado e Oswald um personagem famoso e desejado por muitas outras empresas. Essa viagem não tinha como dar errado. Mas, você já sabe, da mesma forma como acontece a cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por sucessos e fracassos, por altos e baixos. E foi nessa viagem que Disney experimentou o primeiro de muitos contratempos com a sua nova empresa. Ao invés de ceder à exigência de Disney, Mintz exigiu o contrário, que reduzisse 20% o orçamento. E, para desespero de Walt Disney, ele lembrou que a Universal era a dona do personagem e revelou que já havia contratado a maioria dos atuais funcionários de Disney para o seu novo contrato com a Universal. Devido à falta de conhecimento, talvez até ingenuidade, e por questões jurídicas, Disney perdeu os direitos do coelho para o produtor Charles Mintz, a sua mina de ouro. Revoltado e sem chão, é lógico, Disney recusou o acordo. Além disso, Mintz propôs, olha que cara de pau, inclusive a compra da empresa de Walt Disney, estipulando o pagamento dos direitos, das criações. E como já era de esperar, Walt Disney também recusou. Disney ficou consternado com a traição de toda a sua equipe, mas não se entregou.
e como empreendedor estava determinado a reiniciar do zero. E uma lição que Disney aprendeu com a experiência foi de, a partir de então, sempre garantir que possuísse todos os direitos sobre todos os personagens que ele e sua empresa produzissem. Charles Mintz assinava em 1928 um novo contrato de 3 anos com a Universal Pictures, sem, dessa vez, o aval ou a participação de Disney. Mais tarde, por justiça divina ou não, Mintz acabou se dando mal em uma partida de pôquer. Apostou e perdeu os direitos de Oswald para Walter Lantz. Se você não se lembra de Lantz, ele é o criador ou responsável pela criação do Pica-Pau. Disney ainda sem chão e em Nova York, sem poder vender seu personagem famoso para outras empresas, anda cabisbaixo pelas ruas de Nova York, pensando em uma solução para o seu problema. O que eu faço da minha vida agora? Bom, pouco antes de deixar Nova York para uma viagem de trem através do país, de volta a Hollywood, ele enviou um telegrama a seu irmão Roy, que estava preocupado. Em nenhum momento ele descreveu nesse telegrama o terrível golpe que ele e seu irmão tinham acabado de levar. Ele simplesmente escreveu que quando chegasse em casa, ele daria mais detalhes. E para aliviar as preocupações do irmão, ele disse: "Não se preocupe, tudo ocorreu muito bem aqui em Nova York, mas nem tudo estava tão bem. O Walt sabia que tinha que chegar em casa com um novo personagem rápido." Anos mais tarde, a filha de Walt Disney, Diane Disney Miller, relembrou: "Foi nessa longa viagem de trem que meu pai criou um novo personagem de desenho animado. Foi um rato que depois foi aperfeiçoado e desenhado por Ub e recebeu seu nome dado por minha mãe." Na primavera de 1928, Disney pediu a Abbey Works, seu amigo e desenhista profissional, para começar a desenhar as novas ideias de novos personagens. Ub tentou esboços de vários animais, como cães e gatos, mas nenhum deles chamou a atenção de Disney. Uma vaca, um cavalo e um sapo também foram desenhados, mas também foram rejeitados. Mas Disney tinha os rascunhos de um ratinho que ele desenhou naquela viagem de trem. Mortimer Mouse tinha sido o nome original que Disney deu ao personagem, antes de sua esposa Lillian convencê-lo a mudar, e finalmente veio a ser Mickey Mouse. Então Mickey foi escolhido como substituto de Oswald. Era um personagem mais simpático, com características de um bom vivan, que consertava as coisas e ajudava os amigos, um bom cidadão que assume suas responsabilidades. Era algo totalmente diferente dos demais personagens animados da época. Mais uma vez, Disney conseguia inovar no mercado super competitivo. Disney nem imaginava que seu simpático ratinho estava prestes a revolucionar não só a sua empresa, mas a história da animação no mundo inteiro. Mas você já sabe, da mesma forma como acontece a cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por sucessos e fracassos, por altos e baixos. Nem tudo foram flores no começo da vida de Mickey. Os primeiros passos da sua história também contam com nãos na cara. Muitos teriam desistido mesmo tendo nas mãos Mickey Mouse. E uma das características de um empreendedor é a persistência. E isso Disney tinha de sobra. Com o personagem criado, mesmo com poucos recursos, o Walt Disney elaborou o primeiro desenho animado com Mickey, chamado Planet Crazy. Mas nenhum distribuidor quis comprar o filme. Apesar do fracasso de vendas da primeira animação de Mickey Mouse, Disney não desistiu e então investiu mais tempo e dinheiro em outro filme chamado Mickey The Galloping Gaucho. Bem, nesse período uma grande revolução estava acontecendo no cinema mundial: o cinema falado. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never guess. A poderosa Warner Bros. Começava a veicular os primeiros filmes falados. O Pequeno Ratinho, então, surgiu em um momento de grande novidade no cinema e também de grande concorrência. Por isso, ele não conseguia encontrar um distribuidor disposto a dar uma chance ao seu novo personagem. Quem diria, hein?
que Mickey Mouse seria tão rejeitado assim. E então, mais uma vez, a segunda animação de Mickey foi um fracasso em vendas. Em certa ocasião, numa reunião com Roy, enquanto sua minúscula equipe trabalhava no terceiro e ainda não vendido desenho animado, Disney disse: "Faremos um filme com som. Precisamos fazer uma animação melhor do que os nossos concorrentes se a gente quiser sobreviver." Então Disney foi atrás de um parceiro para colocar som em suas animações. Em 1928, Pat Powers e sua tecnologia Cinephone foram contratados para colocar som na quarta tentativa com Mickey Mouse. Como o orçamento era baixíssimo, o filme Steamboat Willie foi dublado pelos próprios sócios para reduzir os custos. O Walt Disney precisava agora encontrar um distribuidor em tempo integral para os seus futuros desenhos animados. A Universal, as mesmas pessoas que roubaram Oswald e metade da sua equipe de animadores no começo daquele ano, estavam agora dispostos a fazer uma oferta extremamente generosa para o Walt, mas eles queriam controle e propriedade sobre Mickey Mouse. O Walt Disney, lógico, tinha aprendido a lição e então recusou a oferta e assinou um contrato de 10 anos com Pat Powers pela distribuição de Mickey Mouse. E em novembro de 1928, no Teatro Colón, em Nova York, Disney apresentou Steamboat Willie. O primeiro desenho animado com som foi um sucesso absoluto. E rapidamente, Walt Disney se tornou popular e todas as empresas queriam trabalhar com Mickey Mouse. Enfim, o Ratinho foi o grande responsável por tirar o estúdio de Walt Disney da miséria e colocá-lo em um novo patamar. Enfim, a prosperidade chegava aos estúdios Disney. Mas não devemos esquecer jamais que, da mesma forma como acontece com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria inevitavelmente pavimentada por sucessos e fracassos. E o desastre voltou a ocorrer em 1930. Depois de um ano de desenhos animados bem-sucedidos de Mickey Mouse, Walt Disney confrontou o amigo Powers no final de 1929. Roy visitou Powers cobrando pelo dinheiro que ele devia num acordo de distribuição e chegou a uma conclusão: aquele Powers é um bandido. O Walt defendeu Powers no início. "Você não acredita nas pessoas?", disse ele a Roy. Mas Roy estava certo. Powers estava retendo dinheiro para deixar os irmãos Disney desesperados e finalmente anunciou mais adiante a sua intenção de assumir os estúdios da Disney. Ele havia seduzido Ub, principal animador de Walt, com uma proposta irresistível em troca de uma série de desenhos animados de sua autoria. Powers acreditava que Ub era realmente o segredo do sucesso de Walt Disney. E lógico, Walt ficou terrivelmente desapontado. Mas Walt Disney era um empreendedor de fato. Sua personalidade empreendedora sempre o livrou nos momentos mais difíceis de sua vida. Ao invés de viver culpando os outros, de ficar passando a culpa para os outros pelos seus fracassos, Disney assumia sua responsabilidade, buscando por criatividade e inovação. E o estúdio, lógico, continuou sem a presença de Ub. Enquanto isso, Mickey continuou obtendo sucesso, principalmente quando recebeu um corpo de personagens de apoio que se tornaram mais tarde estrelas por mérito próprio, entre eles Donald, Pluto e Pateta. Disney e Roy encontraram um novo distribuidor e fizeram de Mickey Mouse o personagem de desenho animado mais amado de todos os tempos. Mickey Mouse se transforma em uma mania nacional e fãs brotam por todo o país. Eu gosto muito dessa frase. Sempre existirá um jeito melhor de fazer o que nós estamos fazendo. Esta é uma frase que lembra inovação, empreendedorismo e sempre estará associada a Walt Disney. Como um empreendedor imparável, ele sempre encontrou um jeito de inovar. Disney queria levar agora cores para a animação. Roy argumentou que isso era caro e poderia não funcionar. Mas Walt, mais uma vez, ganhou na argumentação. A animação
Flores e Árvores tinha começado a ser produzida em preto e branco, mas o Walt Disney, ao ver o conceito Technicolor, ou 3 cores, decidiu fazer animação colorida. Então parou a produção e decidiu refazer o curta, agora totalmente em cores. Flores e Árvores, em cores, acabou ganhando um Oscar em 1932. Disney recebeu também um prêmio especial por Mickey no mesmo ano. A ideia de animações coloridas foi mais uma vez um sucesso absoluto e Disney assina agora um contrato com a distribuidora United Artists por 2 anos de animações coloridas. Enquanto isso, o estúdio de Ub foi apenas levemente bem sucedido com séries de desenhos animados lançados pela Metro-Goldwyn-Mayer. Mas em 1936 acabou falindo e Ub acabou retornando para Walt Disney. Walt, junto com seu irmão, Roy, decidem agora aumentar a popularidade crescente de Mickey. Criam uma linha de produtos e Mickey Mouse Club rapidamente cresce para mais de 1 milhão de membros. Mickey Mouse é agora conhecido em todos os países civilizados. Em 1933, Os 3 Porquinhos é produzido. Quem tem medo do lobo mau torna-se um jingle, uma mania nacional. Tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Roy convence Walt a produzir mais 3 filmes de porquinhos. O Grande Lobo Mau, 3 Pequenos Lobos e O Prático Porco. Mas nenhum deles foi tão bem sucedido quanto o primeiro. Pato Donald agora torna-se o segundo personagem mais popular nas criações de Disney. E Walt Disney, mais uma vez, resolve inovar. Sua mais nova ideia agora é trabalhar na criação de um longa-metragem animado. Desde quando levou uma surra do seu pai, você lembra? Por ter ido ao cinema escondido, Disney jamais esqueceu a história de Branca de Neve. Seu desafio agora, como empreendedor, é fazer um longa-metragem com essa história. Quando revelou a ideia, praticamente todos pensavam que ele estava louco. Roy e Lillian tentavam convencê-lo a desistir. Com Mickey Mouse e os demais personagens indo muito bem e fazendo muito sucesso, por que a gente precisa arriscar? Afinal, estimava-se que um desenho animado de longa duração custasse pelo menos $500 milhão e, em grande parte, devido ao perfeccionismo de Walt, acabaria custando cerca de 3 vezes mais do que isso. Sua esposa e o irmão não estavam sozinhos com essa ideia. Outras pessoas no ramo do entretenimento achavam também que era uma imprudência fazer uma animação com longa-metragem. Eles não achavam que o Walt Disney poderia criar uma história que prendesse a atenção das pessoas por mais de meia hora de duração. Pensavam até que o tal desenho, um desenho com longa duração, pudesse afetar os olhos do público. Claro, o Walt não ouviu nada disso. Seu instinto empreendedor era indomável e não havia nada que o convencesse a mudar de ideia. Na verdade, Walt Disney era um homem de negócios melhor do que muitos imaginavam. Ele sabia que os cinemas não estavam mais querendo exibir tantos curta-metragens de desenhos animados antes dos longa-metragens, como era feito muito tempo antes. O empreendedor com visão de futuro sempre antecipará as tendências e também as crises. Além do mais, os concorrentes de Walt Disney estavam chegando com desenhos animados fortes, como por exemplo Popeye, que já rivalizava com Mickey Mouse em popularidade. Certa vez ele disse: "Eu sabia que se quiséssemos chegar a algum lugar, teríamos que ir além de animações curtas." A animação Branca de Neve foi cuidadosamente pensada. Ele tinha os anões simpáticos, ele tinha o zangado, o príncipe, a garota e tinha romance. Era uma história perfeita. Os funcionários ficaram convencidos apenas depois que ele, em uma noite, no início de 1934, encenou toda a história sozinho. Depois de várias horas exaustivas interpretando uma rainha malvada, uma doce heroína e um belo príncipe. Sua convicção era tanta que Disney teve que hipotecar a sua casa para ajudar a financiar a produção do filme. Branca de Neve custou quase $1,5 milhão, um valor enorme para um longa-metragem em 1937. Enquanto Branca de Neve era produzido, junto a uma produção prodigiosa de outros curtas-metragens, o estúdio se expandiu. Somente em 1935, 300 artistas foram contratados. Enquanto isso, Walt estava convencido de que, para progredir realmente,
precisava treinar sua própria equipe de profissionais. No mercado, simplesmente não havia lugar para eles aprenderem as habilidades que Walt exigia para fazer suas produções. Então, ele dava aulas todas as noites e também 2 dias por semana para que os seus artistas aprendessem as teorias e estivessem preparados para atender às exigências de suas produções. Seus artistas se tornaram cada vez mais competentes em recriar um mundo real com o recurso da animação. O verdadeiro empreendedor sempre se preocupará em treinar a sua equipe. Seu perfeccionismo era tanto que cenas foram adicionadas, cenas foram cortadas, por exemplo, quando Branca de Neve estava quase pronta, perto da conclusão. Walt achava que a personagem, em algum momento, parecia muito pálida. Então, Inkers e os outros pintores tiveram que corar as bochechas da personagem em dezenas de milhares de desenhos. Tanto trabalho valeu a pena. O filme estreou em 21 de dezembro de 1937 em Los Angeles. Charlie Chaplin, Cary Grant, Jack Benny, Shirley Temple, George Burns, todos eles estavam lá. Como lembrou um dos desenhistas de Disney, Hardy Kimball, o destaque estava no clímax do filme. Quando se presume que Branca de Neve está morta, ela ressuscita com um beijo do príncipe, levando a maioria das estrelas do cinema às lágrimas. Disney arrecadou mais de 8 milhões de dólares no mundo todo em 1938, ano de lançamento do filme, sendo a maior bilheteria de um filme sonoro na época. Além disso, Walt recebeu mais um Oscar e até hoje, Branca de Neve e os Sete Anões é considerado um dos maiores filmes infantis de todos os tempos. 6 dias depois da estreia, Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões apareceram na capa da revista Time. O jornal The New York Times disse: "Muito obrigado, Sr. Disney. Branca de Neve trouxe a era de ouro da animação para a Disney." Com o dinheiro que Branca de Neve gerou, o Walt Disney começou a construir um novo estúdio em Burbank. Foi um investimento de 3 milhões de dólares. O Walt estava pessoalmente envolvido em praticamente todos os elementos desse projeto. Olha, e que projeto! Um belo campus para artistas, escritórios com vistas externas, muitos dos quais tinham a luz do norte que os artistas preferiam, e tinha até lanchonetes para atender os escritórios. As salas tinham ar-condicionado, em uma época em que isso era algo de luxo. Os artistas de Walt haviam se acostumado a chamar as salas de estúdio de caixas de suor, porque as pequenas salas fechadas eram insuportavelmente quentes. Mas no novo estúdio, eles ficariam confortáveis mesmo no calor do verão. A construção de Burbank Studio torna-se um paraíso para os trabalhadores de Walt Disney. Enquanto o estúdio estava sendo construído, o trabalho avançou em mais 3 longa-metragens: Pinóquio, Fantasia e Bambi. E em 1940, Dumbo também é produzido. O longa faz um enorme sucesso, lucrando quase $1 milhão.
Durante o final da década de 40, Disney continuou criando animações como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Cinderela. Os funcionários crescem agora para o número de 1.000 colaboradores. A era dourada de Walt Disney continua a todo vapor. Mas lembram-se, da mesma forma como acontece a cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria inevitavelmente pavimentada de sucessos e fracassos, por altos e baixos. E à medida que o trabalho progredia, alguns dos funcionários de Walt demonstravam descontentamento. Eles estavam trabalhando incrivelmente demais para atender a demanda de serviços, mas reclamavam que não estavam sendo bem pagos. Achavam que os salários poderiam ser melhores. Muitos funcionários achavam que a despesa do novo estúdio e o sucesso de Branca de Neve eram indícios de que Disney tinha recursos financeiros infinitos, mas Disney não tinha. Na verdade, Walt Disney não tinha nenhum dinheiro extra, principalmente por causa das grandes quantias que ele gastava com seus novos filmes, com as construções dos estúdios, e para piorar a situação, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, empurrando a Europa para a guerra, esse mercado foi cortado, derrubando consideravelmente o faturamento da empresa. E para piorar a situação, o anseio por perfeccionismo artístico de Disney sobrecarregava, desacelerava e atrasava algumas produções. A produção de Pinóquio, por exemplo, foi interrompida porque o Walt não gostou do personagem de madeira o suficiente. A solução foi adicionar um grilo falante ao filme como uma consciência e amigo do boneco de madeira. Embora Pinóquio tenha sido um sucesso de crítica, a perda do mercado estrangeiro e uma recepção mais fraca do que o esperado nos Estados Unidos geraram uma receita abaixo do previsto. Outro problema foi Fantasia, que teve problemas nas bilheterias também. Em abril de 1940, Walt e Roy são forçados a oferecer ações públicas, algo que eles não queriam fazer. 600 mil ações ordinárias são vendidas por $5 por ação. A oferta de ações foram esgotadas rapidamente, preenchendo temporariamente o buraco da dívida. A situação ficou mais complicada ainda quando um sindicato interveio para organizar os trabalhadores e exigir salários mais altos. Walt Disney viu isso como deslealdade das pessoas que ele considerava como familiares. Ele então delegou as relações com os sindicatos para o advogado Ginter Lessing, mas os chefes sindicais, intransigentes, entraram em confronto com Lessing. E em 10 de fevereiro de 1941, Walt falou com seus funcionários tentando conquistá-los, mas já era tarde demais. No final de maio, a greve começou, atrasando todas as produções. Ele ficou profundamente magoado com as provocações cruéis das manifestações. Pela primeira vez, desanimado e confuso, Walt chegou a acreditar em uma teoria da conspiração, alegando através de um anúncio de jornal que a greve era comunista. Mas pela primeira vez, ele se sentiu impotente, pois os animadores eram trabalhadores altamente qualificados e difíceis de substituir. Bom, para tentar esquecer os seus problemas, Walt foi fazer um passeio na América do Sul. E foi durante o seu passeio que Elias, seu pai, acaba morrendo e Walt nem sequer foi no velório do próprio pai. Enquanto Walt Disney esfriava sua cabeça na América do Sul, Roy resolve os problemas com os grevistas. Para acalmar a fúria dos trabalhadores, Roy atende quase todas as exigências e as produções retornam com força total. Walt Disney retorna da viagem com algumas ideias de animações que são rapidamente produzidas, como Alô Amigos, Os Três Cavaleiros, que aqui recebeu o nome de Você Já Foi à Bahia? Ambos os filmes são bem-sucedidos na América do Norte e na América do Sul. E mesmo com a tensão de uma iminente guerra mundial, com o sucesso das novas animações, enfim, a paz e a lucratividade volta a reinar no mundo Disney e todos os desenhos começam a fazer sucesso. Mas eu já falei para você, e você já sabe, serve para nós também. Da mesma forma como acontece com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria inevitavelmente pavimentada por sucessos e fracassos. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, e os Estados Unidos são arrastados para a Segunda Guerra Mundial e a nação estava em estado de quase pânico.
Os americanos sentavam-se colados aos seus aparelhos de rádio para ouvir as notícias. Haveria mais bombardeios? A Califórnia estava segura? Então, numa noite, o telefone de Walt Disney tocou. Era o gerente dos estúdios, dizendo que o exército americano estava se dirigindo ao estúdio. Horas depois, cerca de 700 soldados estavam de fato tomando os estúdios do Disney. O objetivo dos soldados era proteger a fábrica de aviões Lockheed, uma instalação que era vital para a segurança do país e ficava bem próximo dos estúdios. No dia seguinte, o presidente Franklin Roosevelt declara guerra. E pelos 8 meses seguintes, até que outras provisões pudessem ser feitas, os soldados comeriam, treinariam e morariam nos estúdios de Walt Disney. Na época, Walt estava trabalhando em Bambi e começando outros projetos, incluindo Peter Pan e Alice no País das Maravilhas. Ele teve que largar todos esses trabalhos em quase 100%, exceto em Bambi, que foi lançado em 21 de agosto de 1942, e não teve muito sucesso. Em vez de contos de fadas, o estúdio de Walt Disney fez agora dezenas de filmes para os militares. O mais notável foi O Novo Espírito, um desenho animado destinado a convencer os americanos a pagar impostos. Your taxes, my taxes, our taxes that run the factories. 60 milhões de pessoas viram o filme. Outros cartoons também foram contratados pelo governo, combinando propaganda com entretenimento. Embora os contratos com o governo ajudassem no faturamento, não foram suficientes para pagar as despesas da gigante estrutura montada até então. Depois da guerra, o estúdio estava profundamente endividado. Walt Disney queria tentar novos projetos ousados, mas Roy queria ser mais cauteloso. Os dois discutiram com frequência, mas nada parecia dar certo nesse tempo. Walt tentou voltar às origens e se basear em contos americanos em vez de contos europeus e criou um filme chamado O Som do Sul. O filme hoje é uma espécie de vergonha para a Disney por ter sido acusado de racismo. Parte da crítica vem do fato do desenho animado se passar no sul dos Estados Unidos após a Guerra da Secessão e mostra uma série de escravos vivendo felizes e alegres na fazenda dos seus antigos senhores. O custo da produção foi absurdo, quase 2 milhões de dólares, gerando apenas um lucro de 226 mil dólares. Um desastre. Pinóquio, Fantasia, Bambi e Dumbo são apresentados na Europa, mas nenhuma receita está vindo de lá devido à economia danificada dos países no pós-guerra. Roy pede que Walt corte os gastos, mas Walt Disney recusa. Em 1946, a dívida da empresa sobe para 4,3 milhões de dólares. O trabalho em Mickey e o Pé de Feijão, que foi interrompido devido à guerra, é retomado. Ele é combinado com um outro desenho animado e lançado em Como é Bom Se Divertir. É a última vez que a voz de Mickey Mouse é retratada por Walt Disney. Um trabalhador de efeitos especiais sonoros se torna agora a voz de Mickey Mouse. Walt Disney esteve em Chicago no final da década de 40. Lá ele esboçou suas ideias pela primeira vez para um parque de diversões inspirados em Children's Flyland, na Califórnia, um dos primeiros parques de diversões temáticos dos Estados Unidos. Essa ideia foi posteriormente expandida para projetar o que hoje é conhecido como Disneylandia. Mas Walt Disney não era um empreendedor a ser pego no marasmo por muito tempo. Ele dizia: vamos fazer qualquer coisa para conseguir alguma coisa, alguma ação. Nada acontece até que você se mova, já dizia Albert Einstein. E a ação foi o que ele conseguiu, ao fazer o estúdio trabalhar pela primeira vez com filmes de ação e aventuras com atores reais. Walt faria 13 filmes com atores reais, live action, entre 1948 e 1960, e 8 deles ganhariam o Oscar. Ele dizia: atores são ótimos. Você dá a eles as falas, eles ensaiam algumas vezes, e você tem isso no filme, está terminado. Vocês, provocando os animadores, levam 6 meses para desenhar uma cena. Sem dúvida, Walt foi atraído por filmes com atores reais desde o começo. Embora seu distribuidor tenha tentado desencorajar a mudança, eles não tiveram sucesso.
E Walt provou ser também competente nesse campo, fazendo ótimas produções. Seu primeiro esforço foi em Ilha do Tesouro, que foi filmado na Inglaterra e permitiu que Walt e sua família fizessem uma viagem memorável, mostrando que as mesmas habilidades que o tornaram um virtuoso empreendedor no mundo da animação também se aplicariam com estrelas reais. And I say there'll be no killing till I gives the word. Shipmates. Shipmates. Seu incrível senso de descobrir boas histórias, atenção aos detalhes e disposição para buscar a perfeição também foram chaves para seu sucesso nesse campo. Em 1947, o Walt Disney inova agora ao fazer documentários. Ele decide que o Alasca deve ser filmado e em seguida faz um tour de avião pelo Alasca. O voo quase foi uma tragédia devido às nuvens pesadas e nenhum contato de rádio para pousar. Depois de circular por 2 horas com o avião, ele pousa com segurança no Alasca. Walt, depois de revisar as gravações no Alasca, sugere um documentário baseado na vida dos animais. Quando Walt Disney enviou uma equipe de cineastas para o Alasca, eles ficaram perplexos. E quando viram uma filmagem interminável de focas que pareciam encantar o Walt Disney, ficaram ainda mais confusos. "Você nunca viu nada tão chato em toda a sua vida", disse um deles. Mas onde os outros viram quilômetros de focas entediantes, o Walt Disney viu o ouro. Ele acrescentou música, uma escrita inteligente, textos inteligentes, algumas piadas e uma edição sólida. E então, as criaturas entediantes se tornaram as estrelas de Sea Island, o primeiro documentário de vida animal de Walt Disney. Escorting them to the various home sites along the beach. Finally, all the females join the parade to the wedding rounds. Walt Disney sempre levava suas menininhas aos domingos, no início dos anos 40, para brincar no carrossel de um parque de diversão. Walt sentava-se em silêncio em um banco de madeira, imaginando por que ninguém inventara um lugar limpo e seguro onde pais e filhos pudessem se divertir ao mesmo tempo. Brincava com uma sequência de ideias que se tornava cada vez mais séria. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele considerou criar um pequeno parque de diversão do outro lado da rua do estúdio, que contaria com passeios de pônei e estátuas de seus personagens mais populares. Mais tarde, ele considerou um show itinerante, com uma série de cenas da América Antiga. Walt visitou o parque de diversões nos Estados Unidos e no mundo todo. Na maioria das vezes, ele achou que eram terríveis, fedorentos, sujos e inseguros. O único que agradou a ele foi o Tivoli Garden, em Copenhague, que foi bastante razoável e limpo, como poderia ser. E claro, ele continuou trabalhando nos estúdios em desenhos animados e filmes que lhe custavam muito e ainda rendiam pouca coisa. A empresa já vendera ações para o público e Roy estava preocupado que os acionistas ficassem furiosos se o Walt Disney colocasse os recursos da empresa em um empreendimento tão arriscado quanto os parques de diversões. Mas a falta de dinheiro nunca havia parado o Walt Disney. Ele pegou emprestado seu seguro de vida, vendeu sua casa de férias em Palm Springs e pegou dinheiro emprestado até de funcionários para fazer o trabalho. Mas precisava de muito mais, então ele e Roy fizeram um acordo para criar um programa de televisão para a ABC. Em troca, a ABC colocaria $500 mil em dinheiro e garantiria ainda mais 4,5 milhões em empréstimos e receberia 1/3 da propriedade do parque quando ela estivesse concluída. Mais tarde, eles venderam essa parte deles para o Walt Disney. O show Disneyland faria o rosto de Walt Disney tão famoso quanto o seu nome. O programa proporcionaria uma grande oportunidade para ele falar diretamente com o seu público, em um tom que era natural e familiar, e fez dele um convidado favorito em milhões de lares naquela época. Essa estratégia de parceria foi genial, pois além de conseguir o financiamento para construir a Disneyland, Walt Disney ainda podia fazer propaganda do seu futuro parque todos os domingos, atingindo milhões de americanos espalhados pelo país inteiro. O programa Disneyland levou para a TV o Clube do Mickey e o Zorro. Aliás, o Clube do Mickey foi um fenômeno. Logo, a televisão não era apenas um meio para financiar a Disneyland, era uma parte importante do império
de Walt Disney também. O Clube do Mickey de Walt Disney, hoje com o Pato Donald no País da Matemática, versão brasileira VHS. Em 1949, a popularidade de Pato Donald aumentou tanto que ele acabou substituindo Mickey Mouse como o astro da Disney naquela época. Walt Disney se recuperou da turbulência dos anos 40 e dá agora ao público filmes de animações como Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, A Dama e o Vagabundo e A Bela Adormecida. E em 1950, Cinderela foi um sucesso instantâneo, o maior sucesso desde o lançamento de A Branca de Neve. Ele também fez muito sucesso com aventuras em filmes e séries entre os anos 50 e 61, incluindo Poliana, As Aventuras da Família Robinson e Operação Cupido. Esses filmes eram mais baratos e rápidos de serem produzidos do que os longa-metragens comuns, porque a sua produção conseguia ser fracionada em grandes planejamentos. Então, finalmente, o Walt Disney compra as terras na Califórnia e consegue construir o seu tão sonhado parque temático, Disneylandia. Com o apoio financeiro da ABC, ele foi capaz de criar um mundo de fantasia para adultos e crianças, permitindo que os convidados mergulhassem em seus desenhos animados, ao invés de apenas assisti-los nas telas de TV e nos cinemas. Nunca nenhum empreendedor no mundo havia construído um mundo tão mágico, tão real, quanto o que Walt Disney havia construído. Antes da inauguração, Walt Disney e sua esposa Lillian comemoram o seu 35º aniversário dentro do parque. Então, alguns dias antes da inauguração, eles convidam todos os familiares e todos fazem uma festa, a família faz uma festa de aniversário no parque. Walt Disney dança com sua esposa nos brinquedos, a família, os sobrinhos, as crianças, todos brincando. O parque, Disneyland, especialmente para a família. Mais tarde, as filhas de Walt Disney falam do dia em que ele parecia uma criança, brincando, se divertindo no parque. Diane, uma das filhas, conta que foi muito engraçado ver o pai dirigindo o carro, voltando para casa, cantarolando, e talvez um dos momentos mais felizes da sua vida, poder comemorar o aniversário com a sua esposa dentro de um parque que foi um grande sonho para ele. Mas você já sabe, da mesma forma como acontece com cada um de nós, também a estrada de Walt Disney, inevitavelmente, seria e deveria ser pavimentada com sucessos e fracassos. Por isso, não tema, não se preocupe se você também coleciona fracassos, decepções. É assim, esse é o segredo para a vida de qualquer pessoa que quer ter sucesso, que quer conquistar seus mais improváveis sonhos. E no domingo, 17 de julho de 1955, aconteceu a inauguração da Disneyland para jornalistas e convidados. O parque temático que custou 17 milhões de dólares. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. O dia da inauguração do parque foi transmitido em programa de televisão ao vivo de 90 minutos, sendo o evento de TV mais assistido até aquele dia. Cerca de 20 câmeras postadas ao redor do parque transmitiam uma visão de atrações emocionantes. Dedicações sinceras e comentários descontraídos eram feitos por apresentadores como Ronald Reagan, que mais tarde viria a se tornar presidente dos Estados Unidos. Apesar de apenas 11 mil ingressos terem sido distribuídos aos convidados, mais de 30 mil pessoas conseguiram entrar no parque com ingressos falsos. Uma verdadeira catástrofe. Além da superlotação inesperada, vários outros fatores contribuíram para o desastre do dia da inauguração, que ficou conhecido mais tarde entre os executivos da Disney como o Domingo Negro. Outro problema foi que eles tiveram que escolher entre bebedouros ou banheiro funcionando no dia da inauguração. E obviamente eles escolheram os banheiros. E com isso, nenhum bebedouro tinha água. As pessoas passaram sede, num calor de 38 graus acima do normal naquela época. Além disso, o asfalto que tinha sido colocado naquela manhã não estava seco o suficiente. Com isso, os saltos das mulheres afundavam no asfalto.
Lembre-se que nós estamos falando da década de 50, ou seja, a grande maioria das mulheres naquela época andavam com um pequeno salto. Isso foi até cômico, né? Engraçado, imagine as mulheres presas, né, com seus sapatos presos no asfalto. Após o desastre da inauguração, Disney convidou algumas pessoas a voltarem no parque, né, em um outro dia e aproveitarem a Disneyland da maneira apropriada, com todos os problemas já resolvidos, lógico. E finalmente, no dia 18 de julho, quando o parque abriu para o público em geral, já com todos os problemas resolvidos, as filas para entrar começaram às 2 horas da manhã e aproximadamente 50 mil pessoas visitaram o parque naquele dia. E o resto é história. Em 1964, Walt mais uma vez concentrou a maior parte de suas atenções em uma criação para o cinema. Agora era a vez de Mary Poppins, e nenhum elemento escapou do seu escrutínio. O resultado, claro, foi inesquecível. Walt e Roy tentaram obter os direitos sobre o livro com a autora Pamela Travis por anos e finalmente foram bem-sucedidos, embora a relação entre Walt e a autora tenha sido um tanto complicada durante a criação do filme. Walt Disney trouxe 2 dos melhores compositores do ramo, Richard e Robert Sherman, que compartilharam sua visão da história. Como um bom empreendedor, Walt Disney sempre investiu na melhor mão de obra, você já sabe disso. Mary Poppins estreou em 27 de agosto de 1964 com a aclamação crítica quase universal e recebeu 13 indicações para o Oscar. Alright, come on with me. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. A Disneylândia foi um sucesso desde o começo. Com isso, vários hotéis e restaurantes começaram a surgir ao redor do parque, fazendo com que não houvesse mais espaço para a ampliação do mesmo. Com isso, no início da década de 60, o Walt Disney começou a procurar um local que tivesse espaço suficiente para caber todos os seus sonhos. E a região central da Flórida era o local ideal por vários motivos. A Flórida já era um destino turístico por ter um clima bom, que permitia com que os turistas visitassem a região durante o ano inteiro. A região de Orlando fica na beira da Interestadual 4, uma estrada que cruza os Estados Unidos de leste a oeste, além de outras boas estradas que passam pela cidade, o que facilitaria muito o acesso. E as terras da região eram abundantes e baratas, pois a grande maioria estava ocupada com plantações de laranjas ou era simplesmente um terreno pantanoso. Aqui tem espaço suficiente para caber todas as ideias que nós pudermos imaginar, disse o Walt Disney certa vez quando anunciou a área onde ia construir a Walt Disney World. Walt Disney começou então a comprar as terras na Flórida usando empresas fictícias. Se o mercado soubesse que era ele quem estava comprando aquelas terras, os preços das terras aumentariam muito. Para você ter uma ideia, o Walt Disney comprou seus primeiros 4.000 metros quadrados, equivalente a um acre, por $80. Os últimos 4.000 metros quadrados foram comprados por $80.000 depois que a identidade do comprador já tinha sido revelada. Hoje, é possível ver os nomes dessas empresas fictícias usadas na compra das terras nas janelas dos prédios da Main Street no Magic Kingdom. Mais ou menos 110 quilômetros quadrados de terra foram comprados, uma área equivalente à cidade de São Francisco, ou o dobro do tamanho da ilha de Manhattan. O projeto Flórida seria anunciado em novembro de 1965, mas a notícia acabou sendo vazada algumas semanas antes, no final de outubro. Walt Disney queria construir um local que seria considerado uma comunidade do futuro, com muita inovação e novas tecnologias. A primeira etapa do projeto Flórida seria a construção de um parque temático, o Magic Kingdom, ao norte do terreno para trazer os turistas para a Flórida.
Depois, uma comunidade do futuro seria construída, com todo o transporte passando por baixo da terra e várias outras novidades em termos de tecnologia. Essa cidade se chamaria Protótipo Experimental da Comunidade do Futuro, formando então um acrônimo, Epcot. Esse era o momento mais mágico e incrível da vida de Walt Disney até então. Ele vivia uma das fases mais criativas da sua vida e agora tinha dinheiro suficiente para tornar suas ideias uma realidade. Não havia mais nada que o parasse. Mas você já deve estar, assim como eu, careca de saber que, assim como acontece com cada um de nós, eu, você, que deseja obter sucesso na vida, a estrada de Walt Disney sempre foi pavimentada por sucessos e fracassos, altos e baixos. E no final de 1966, Walt Disney foi diagnosticado com câncer de pulmão. A conta pelos anos de fumante finalmente chegou. Walt Disney disse à sua família que eles não deveriam se preocupar, que ele teria o câncer removido e se recuperaria rapidamente. Mas na segunda-feira, de 7 de novembro, o cirurgião disse a Lillian Diane Sharon que o câncer havia se espalhado e que o Walt Disney tinha 6 meses de vida, ou no máximo 2 anos. O Walt fez algumas visitas ao estúdio durante esse tempo, mas passou a maior parte das próximas semanas com a sua família fazendo planos para o futuro. Vou me concentrar nos parques e na construção do Epcot, disse ele ao genro Ron. Em 30 de novembro ele voltou ao hospital e em 15 de dezembro ele veio a falecer. A bandeira na Disneylândia voou a meio mastro. E como o jornalista Eric Severai disse, nunca vamos ver suas inovações novamente. Com a morte de Walt Disney, seu irmão e sócio Roy Disney adiou sua aposentadoria para supervisionar a construção do Magic Kingdom na Flórida, que foi inaugurado em 1º de outubro de 1971. Esse novo complexo na Flórida, a princípio se chamaria Disney World. Porém, com a morte de Walt Disney, Roy resolveu homenagear o seu irmão e definiu que o complexo se chamaria Walt Disney World. Roy Disney faleceu em 20 de dezembro de 1971, menos de 3 meses após a inauguração da Walt Disney World. O próximo parque a ser inaugurado foi em 1º de outubro de 1982. Os engenheiros da Disney logo entenderam que não seria possível realizar o sonho de Walt Disney de ter uma comunidade do futuro devido a vários fatores. Por isso decidiram construir um parque que englobasse essa ideia. O parque ganhou o nome do projeto original, Epcot. Depois, em 1º de maio de 1989, foi inaugurado os estúdios MGM, hoje Hollywood Studios, e em 22 de abril de 1998 foi inaugurado o Animal Kingdom. Hoje, o Complexo Disney, na Flórida, conta com 4 parques temáticos, 2 aquáticos, um centro de compras, 2 campos de golfe, um centro de atividades esportivas e mais de 20 hotéis. E de toda essa área comprada pela Disney na Flórida, apenas 1/3 já foi construído. Isso significa que ainda há bastante espaço para crescimento e expansões. No mesmo ano da sua morte, o Ursinho Pooh e a Árvore de Mel foi lançado e o legado de Walt Disney continuou com dezenas de filmes e vários parques temáticos da Disney em todo o mundo. Após a morte de Roy, longos períodos de turbulência na administração da companhia se seguiram, só alcançando novamente a estabilidade na década de 80, sob a direção de Eisner e Wells. Wells morreu num acidente trágico, fazendo com que Eisner controlasse a empresa por longos anos, até que devido a vários desgastes, inclusive decorrentes de atritos com os familiares Disney, Eisner entregasse em 30 de setembro de 2006 o cargo de CEO para o então presidente da Disney, Robert Iger. Robert iniciou um novo ciclo de expansão da companhia, cujo marco inicial é a compra dos estúdios Pixar, o que fez com que Steve Jobs, CEO da Apple e dono da Pixar, se tornasse o maior acionista pessoa física da Walt Disney Company. No final da sua carreira, Disney cresceu de um artista em dificuldades para um grande empreendedor visionário. Walt Disney detém até hoje o recorde de mais Oscar ganhos. Ele foi conhecido por sua incansável ética,
perfeccionismo e visão empreendedora do trabalho. Disney tinha um profundo senso do que o público queria e capitalizou os sentimentos predominantes da sua personalidade empreendedora em inovações que mudaram a forma de trabalhar em todos os nichos em que ele tocou as suas mãos. Hoje, o Walt Disney Company é uma empresa multinacional de mídia de massa que continua moldando a infância e a cultura pop de milhões de pessoas. É possivelmente a empresa mais famosa da história do mundo. A jornada do seu criador não foi nada menos do que notável e, portanto, qualquer um que queira iniciar hoje o seu próprio negócio deve definitivamente tirar algumas lições desse documentário para aplicar em sua carreira. Poucos empreendedores mudaram o mundo dos negócios com tamanha magnitude que o Walt Disney. Ele provou que as circunstâncias e a educação não ditam o que você pode se tornar. Suas lições de vida servem como excelentes lembretes para todos os empreendedores. E se algumas dessas lições lhe passaram despercebidas, deixe-me agora compartilhar com você rapidamente, no final desse documentário, algumas dessas lições importantes. Enquanto muitos empresários, na sua época, desistiram de seus sonhos fechando seus negócios devido às crises econômicas e até períodos de guerra, por um lado, Walt Disney conseguia obter sucesso. Seu perfeccionismo se dava principalmente em querer curar a dor das pessoas. Ele sabia o que as pessoas queriam naqueles períodos. Suas animações proporcionaram uma fuga dos problemas e esperanças em tempos tão difíceis pelos quais acompanharam a sua jornada. As obras de Walt Disney nos ensinam muitas coisas, como o valor do amor por amigos, a família e a esperança. Walt Disney assumiu muitos riscos. Várias vezes o futuro da sua companhia, da sua empresa, pendia para o sucesso e às vezes pendia para o fracasso. Algumas vezes o Walt até teve que hipotecar a casa e vender suas posses pessoais. E ele nunca fez isso sem medo. Ele pesava cuidadosamente os dois lados e tomava uma decisão para uma ação ousada e, uma vez decidido, ele nunca vacilava. Em 1955, a Disneylândia, por exemplo, foi a maior aposta na história dos negócios americanos. Walt Disney lutou para encontrar financiamento e sua própria família, incluindo o sócio e irmão Roy Disney, implorou que ele desistisse da ideia. Na época, nada como a Disneylândia havia sido tentado, então havia um consenso geral de que era uma loucura, que era impossível. Se a Disneylândia falhasse, ele teria falido a empresa. Hoje, os parques temáticos da Disney geram bilhões de receitas e milhares de visitantes por ano. A Disney, com seus parques e filmes incríveis, só existe hoje porque seu criador teve que arriscar muitas vezes durante a sua jornada. Walt Disney achava que era um animador mediano e por isso estava sempre à procura de animadores melhores do que ele. E não tinha vergonha de dizer isso. Ele recrutou os melhores para que eles pudessem criar livremente o que ele visualizava. Disney também era conhecido por exigir o máximo das pessoas. Ele esperava que seus colaboradores colocassem o seu coração e a sua alma em tudo que eles faziam. Ele também conhecia seus trabalhadores. Ele sabia do que eles eram capazes e não aceitava nada menos do que o melhor deles. Foi dito ao Walt Disney que ninguém iria assistir um filme de animação de longa-metragem e que não era uma boa ideia também misturar atores reais com personagens animados. Ele também foi avisado que um personagem baseado em um rato assustaria as mulheres e que seu parque temático seria um enorme fracasso. Não estamos todos contentes por Disney não ouvir a todas essas pessoas que lhe disseram que as suas ideias não funcionariam? Walt Disney acreditava em si mesmo e em seus sonhos e, portanto, podia convencer os outros a acreditar nele também. Na metade da produção, por exemplo, de Branca de Neve, Disney ficou sem dinheiro para terminar o filme. Até mesmo sua própria família implorou que ele desistisse, mas Disney não se intimidou. Ele viajou pessoalmente para diversos produtores e mostrou-lhes as imagens brutas e convenceu esses produtores a terminar de financiar o filme. Um grande vendedor.
Branca de Neve se tornou um sucesso instantâneo e inaugurou a era dourada da animação. Num outro momento, para financiar as atrações na Disneylândia, ele convenceu um estúdio de televisão a financiar a construção do parque em troca de uma programação original da Disney. Agora adivinha qual foi a programação? Foi basicamente um programa de vendas para a Disneylândia. Esse plano genial não apenas financiou o parque, mas quando ele abriu as portas do parque, havia milhões de pessoas que sonhavam com o parque porque assistiam os programas de televisão. Sua competência em vendas ajudou a transformar a Disneylândia no destino internacional que permanece até os dias de hoje. A chave para a liderança de Walt Disney é que ele sabia como motivar as pessoas. Uma coisa é dizer aos seus funcionários para fazerem algo, outra coisa é inspirá-los para fazer. Para inspirá-los, por exemplo, ele contava histórias. Entrava em detalhes ao ponto de torná-las vivas para eles. Ele inspirava seus trabalhadores para torná-los partes da história. Quando ele estava pensando em lançar Branca de Neve, contou toda a história interpretando os personagens, até fazendo suas diferentes vozes e movimentos. Líderes eficazes sabem que, embora dados e estatísticas se conectem com a mente, as histórias se conectam com o coração. Histórias bem contadas criam uma energia que as estatísticas sozinhas não conseguem conectar. Walt Disney insistiu que as animações de Mickey Mouse tivessem som, algo inédito para um desenho animado na época. Antes de Branca de Neve, por exemplo, não existia um longa-metragem de animação. O Walt Disney poderia ter parado por aqui, mas esse não era o seu estilo. Em vez disso, ele mudou completamente de nicho e partiu para a construção de parques de diversões onde pais e filhos pudessem se divertir juntos. Dizem que assim que a Disneylândia abriu, o Walt Disney andava pelo parque testando pessoalmente todos os brinquedos, percebendo se algo estava fora do lugar, se algo não estava funcionando e perguntando aos seus convidados as opiniões deles. Sempre existe um jeito melhor de fazer o que nós estamos fazendo. Então é muito importante que você saiba o que o seu consumidor está pensando sobre como você entrega para você melhorar. Uma coisa que você definitivamente notou sobre o Walt Disney é que ele, depois de um feito, iniciava imediatamente outro projeto. Depois de terminar o seu lendário filme Branca de Neve e os Sete Anões, Disney imediatamente começou a trabalhar em outros longa-metragens, como Bambi, Fantasia e muitos outros. Depois de criar Mickey Mouse, Disney não parou apenas nele. Em vez disso, ele criou Minnie, Pato Donald, Pluto e muitos outros personagens icônicos até para a geração de hoje. Ele nunca se contentou com o que tinha feito porque sempre quis alcançar mais e crescer seus sonhos. Desde o início, Walt Disney era conhecido por exigir perfeição dos seus animadores. Ele os enlouquecia, fazendo-os constantemente redesenhar personagens e cenas até que estivesse satisfeito de que todos os detalhes estivessem certos. Quando algo não parecia certo para ele, ele agonizava e fazia também com que seus animadores também agonizassem até a solução aparecer. Os animadores diriam mais tarde que, por causa do seu perfeccionismo, eles produziram resultados que nunca imaginariam ser capazes de fazer. As melhores empresas são as empresas mais exigentes. Os melhores restaurantes, por exemplo, certificam-se de que o lugar é impecável porque comunica uma mensagem positiva, uma mensagem de limpeza. Os melhores hospitais garantem que cada detalhe comunique uma mensagem de cura e de cuidado. Os melhores escritórios de advocacia garantem que cada detalhe comunique uma mensagem de confiança. As melhores montadoras garantem que cada detalhe comunique uma mensagem de qualidade. E os líderes das melhores empresas certificam-se de que todos na organização prestem atenção nos pequenos detalhes. E essa última lição é mais um aviso do que uma lição. Sou realista o suficiente para saber
que ele não era, de forma alguma, um líder perfeito. Através da minha pesquisa sobre o Walt Disney, é evidente que ele tinha muitas falhas. Ele demorava para elogiar, por exemplo. Um grande elogio de Walt Disney poderia ser simplesmente: isso vai funcionar. Mas isso era algo raro. Quando ele não estava contente com algo, ele rapidamente deixava o colaborador saber de seu descontentamento. Muitos animadores disseram que foram levados às lágrimas sob as críticas pesadas de Walt Disney. Não, ele não era um líder perfeito, mas claro, ninguém é perfeito. Apesar de suas falhas, ele construiu uma empresa que representa uma das marcas mais reconhecidas e poderosas do planeta. Há muitas outras coisas que você pode aprender com outras pessoas bem-sucedidas, e provavelmente essas coisas são iguais ou pelo menos estão relacionadas com as que eu mencionei nesse documentário. É quase um padrão. O sucesso de Walt Disney definitivamente serviu de inspiração para muitas pessoas e mesmo após a sua morte, seu legado ainda continua nos inspirando. E não esqueça, assim como na vida de Walt Disney, a nossa vida é feita de altos e baixos. Nunca desanime. Um forte abraço.